Estamos de volta para mais uma aula. Hoje vamos tratar de função, né? Na verdade, é só um pouquinho de função para o que a gente quer falar sobre as sequências e o teorema da indução finita, perfeito? Mas é uma parte que é necessária, a gente vai falar tudo direitinho, aí depois a gente vai ver mais funções, tá certo? Então, essa aula de hoje é só o pré-requisito necessário para a gente entrar em sequência e indução matemática, perfeito? Então vamos lá. Primeiro vamos definir o que é exatamente uma função. Uma função, olha aí. Então precisamos ter dois conjuntos. Suponha que tenhamos o conjunto A e o conjunto B que não sejam vazios, né? Porque senão não vai ter sentido em falar de função, tá certo? A regra F, que associa a cada elemento Azinho do conjunto A um único elemento B, né, que também pode ser chamado de F de A, né? Um único elemento Bzinho, que também pode ser chamado de F de Azinho, pertencente a B, é denominado função do conjunto A no conjunto B. Simbolicamente, a gente escreve assim, ó, a regra de associação, né, F de A em B, tá certo? O que essa regra faz? Ela pega um elemento do A, que eu estou chamando de Azinho, e associa a um único elemento F de A em B, né? Que nós também estamos chamando de B, né? Não esqueça que nós estamos chamando de F de A ou simplesmente de B, né? Perfeito? Veja, essa associação é feita de maneira única, né? Tá ok? Não esqueça disso. A ideia é que nós tenhamos assim, nós tenhamos aqui o conjunto A com seus elementos, vou simbolizar esses pontinhos, né, como elementos distintos do A, que devem ser associados aos elementos do conjunto B, né? Que pode ter mais ou menos elementos, isso não importa, né? Mas a regra F é a regra que vai associar cada elemento aqui do conjunto A com apenas um do conjunto B, né? Ó. Digamos, dessa forma, né? Ó. Digamos, dessa forma, mas tem que ser todos os elementos do A a um único elemento do conjunto B, né? Ó. Então, isso aqui caracteriza uma função, né? Ó, porque ó, esse cara, esse cara, esse cara e esse cara está associado a um único elemento do conjunto B pela regra F. É claro que esses dois aqui, né, ó, estão indo a um mesmo elemento, mas cada um individualmente está indo a só um elemento do conjunto B. Perfeito? E está sobrando esses dois aqui no conjunto B. Ó. Isso não tem nenhuma importância, né? Ó. O que não poderia é sobrar aqui, ó, porque é a cada, né? Ó. Se é a cada, quer dizer, a todos os elementos do conjunto A um, tem que ser associado a um elemento do conjunto B. Perfeito? Bom, o elemento B, né, que é o F de A, também é chamado de imagem ou valor de A pela regra F, tá certo? O elemento B, tá certo? Que também é chamado de F de A, né? Que é exatamente o F de A, é chamado de imagem de A pela função F ou valor de A pela função F, né? É isso que é o elemento B. Perfeito? Então vamos continuar. Elementos da função, né? Ó, veja que nós escrevemos assim, que é a função do conjunto A no conjunto B. Perfeito? Dessa forma, né, o conjunto A, né, é chamado de domínio da regra F, ou da função. Perfeito? E é simbolizado assim, ó. O domínio da função é o conjunto A. O conjunto B é chamado de contradomínio da função, né? Olha só. Aí o conjunto B é simbolizado assim, ó. CDzinho de F é igual ao B. Perfeito? Vamos lá. Aí, ó. O conjunto, que é obtido assim, ó. Por todos os Bs do conjunto B, tá certo? Onde tem alguém de A que está associado a ele pela regra F, né? Ó, tá certo? O conjunto de todos os Bs que satisfazem isso, né? Ó, ou seja, como a gente chamou isso aqui de imagem, o conjunto de todas as imagens forma o conjunto imagem de F, tá certo? Muitas vezes, né? Ó, tem livro que representa assim, ó.
né, imagem de F como FB. FA, aliás. Isso significa a imagem de todos os elementos de A, né? Que pode ser dessa forma ou dessa, né? A definição é exatamente a mesma, tá certo? Tá ok? E isso nos dá, né, também o seguinte, né? Que se você tem um subconjunto de A, né? Você pode definir a função justamente nesse subconjunto, nesse conjunto aqui, ó, nesse conjunto menor, né? Que eu estou chamando de X, chegando em B. Perfeito? Aí, a esse conjunto nós chamamos de restrição da função original f, restrição, né? Ou apenas f restrita ao conjunto x. Perfeito? Que é assim, f barra x. Tá ok? Tá? Aí você vai dizer, então essa função é exatamente igual à função f original? Claro que não. Ela só tem a mesma regra, né, que é o f, e o mesmo contradomínio, porque o domínio, ó, não é igual ao da f. Tá certo? Agora, se o x fosse igual ao a, aí elas seriam iguais, mas se o x for um conjunto próprio de a, ou seja, menor do que o a, aí ela não é a mesma função que a f. Tá ok? Vamos lá. É chamado de imagem da F, né? Como a gente já acabou de expressar e de falar, né? Agora sim, para falar do último elemento da função, tá certo? Tudo que a gente viu antes, você está cansado de ver e de rever, o que eu vou falar agora também, você já viu várias vezes, é necessário definir uma outra coisa, né? Ó, que é isso aqui, ó. Você sabe que esse é os reais. Aí cartesiano R, que também é simbolizado, né, ó, com R2, como a gente já viu que pode ser assim, naquele exemplo lá do produto cartesiano de A ao quadrado, tá certo? O que é o R2? O R2, ó, é o conjunto de todos os pares, tá certo? Todos os pares, porque é o produto cartesiano, né, ó, onde o primeiro elemento é um número real, ó, vou colocar separado, mas não precisava colocar separado, só para deixar muito claro. E o segundo elemento é um número real, tá certo? Isso dá origem ao plano ideal em matemática, tá certo? Né, ó? Como o plano é formado por infinitos pontos, né, ó, então cada ponto desse pode ser associado ao ponto de um plano qualquer. Perfeito? Mais precisamente, né, aí ele deixa de ser qualquer quando eu faço o seguinte, eu pego um plano, digamos aqui a tela é o plano, né, ó, aí eu insiro uma reta vertical nele, tá certo? Passando por um certo ponto que eu vou chamar de O e uma reta perpendicular a ela, né? Ó. Na verdade, a reta não precisava nem ser vertical, né? Ó. O importante é que, traçada uma reta, a outra tem que ser perpendicular a ela, ou seja, formar um ângulo de 90 graus, né? Ó. Aí, ó, neste caso aqui, do jeito que nós colocamos, essa reta horizontal, a gente fala que é o eixo do x, onde eu vou tirar todos os valores daqui, né? Ó, e aqui o eixo dos y. Por quê? Tanto essa aqui quanto essa outra são retas reais, tá certo? Aí, ó, cada ponto desse plano cartesiano pode ser obtido aqui, né? Ó, cada ponto, né? Ó. Digamos, vamos pegar aqui um ponto P qualquer, ó. Digamos que esse aqui é um ponto P qualquer, ó. As coordenadas dele, né? Ó, digamos que seja XY. Então, o X você toma aqui e o Y você toma aqui desta forma, né? Ó, que forma é essa? Passando pelo número X aqui, ó, no eixo horizontal, você traça uma reta paralela ao Y. Aí faz a mesma coisa pelo valor Y aqui no eixo vertical, né? Ó, uma reta só que paralela ao X. Onde as duas retas se encontram, né? Ó, é justamente o ponto P. É assim que você obtém cada ponto, tá certo? Do plano cartesiano, perfeito? É claro que o nosso objetivo com função não é estudar o plano cartesiano todo, e sim pegar porções de pontos desse plano cartesiano, né? Porções de pontos. É claro que não é qualquer porção de ponto que será uma função, mas existe um grupo específico de porção de pontos que vai representar uma função, tá certo? Então, olha só, esse plano aqui, ó, que é chamado de R2, né? Por que R2? Porque você inseriu esse sistema de coordenadas
né, para obter cada ponto, né, ó, através do produto cartesiano de R por R, né, ó. Isso se chama sistema de coordenadas, nesse caso, sistema de coordenadas retangulares. Não sei se você observa, ó, se você tomar o eixo x, y, né, ó, e esse segmento de y a p e de x a p, você formou um retângulo, né, ó, tá certo? Por isso que é chamado de coordenadas cartesianas, retangulares ou cartesianas, tá certo? Essa é a única forma de obter um ponto no plano cartesiano? Claro que não, existem outras formas, né? Não sei se vocês já viram falar de um sistema chamado de coordenadas polares, onde você dá o ângulo, né, que uma reta faz com o eixo x e a distância do ponto até o segmento, que é a distância da origem até o tal ponto que você quer, que está sobre essa reta que forma o tal ângulo que eu acabei de citar, né? Então, você tem o ângulo e essa distância, né? De novo, tem duas coordenadas, mas a forma de observar é diferente dessa daqui, né? Porque você vai ver a abertura, vai obter uma reta, né? E depois a distância da origem até o tal ponto. Tá ok? Tá? Né? Você até já estudou isso lá no ensino médio, quando viu no plano de Argand-Gauss, que é o mesmo plano, né? É o mesmo R2, só que você utiliza para representar os números complexos, né? A forma trigonométrica do número complexo usa coordenadas polares para achar cada ponto do mesmo plano. Tá certo? Deixa eu apagar aqui o excesso para a gente falar agora do último elemento que eu citei, né? O último elemento das funções, né? Ó. Precisei falar disso porque você vai já entender porque que eu precisei definir o que é o plano cartesiano, né? O R2, e como você acha os pontos nele, certo? Quando você vê a definição que eu vou colocar do último elemento da função, você vai entender a necessidade disso. Tá certo? Deixa eu voltar aqui para o... E vamos lá. Aqui, ó. Ainda elementos da função. O último, o gráfico da função. O gráfico da função é o conjunto G de f, né? Onde f é a regra que define a função, dos pontos A, B, onde o A pertence a A e o B é igual ao f de A. Então, o B é a imagem, tá certo? Do A através da regra f, da função, né? Como eu lhe disse, né? Não é qualquer porção de pontos aqui, ou subconjunto, né? Já que o produto cartesiano de R por R é um conjunto infinito, tá certo? Não é qualquer subconjunto do plano cartesiano que forma uma função, não é qualquer subconjunto do R2 que forma uma função. É o subconjunto que tem que ser obtido assim, ó. O primeiro elemento do par tem que ser um elemento do conjunto A, tá certo? Claro que esse A tem que estar contido em R se o gráfico tiver em R2. Perfeito? E o B é a imagem do A pela função, né? Aí, em geral, isso dá... Se o A tiver contido em R, e isso dá uma curva aqui, né? Tá certo? Aí, se você pegar um ponto qualquer dessa curva, esse ponto é exatamente como nós acabamos de olhar a definição aqui, né? Deixa eu apagar esse x para esse x não causar problema. Né? Como é que é esse ponto? Tá certo? A coordenada x dele é o A, tá certo? E a coordenada y dele é o B, ou, se você preferir, f de A, tá certo? O importante é que esse troço aqui, né, pertence ao conjunto B, tá certo? Que, obviamente, deve estar contido em R, né, para estar aqui, né? Mas é obrigatório que o domínio esteja em R? Não. Né? No caso geral da função, o domínio podia ser qualquer coisa, né? Gráfico só se obtém quando o domínio é os reais ou um subconjunto dos reais, perfeito? Por exemplo, né? Deixa eu apagar esse gráfico aqui e dizer que o domínio era os inteiros. Se o domínio fosse os inteiros, aí você não teria uma linha contínua no gráfico, né? Você viu que a gente teve uma linha contínua, né? Tá certo?
Em vez disso, ó, você teria pontos, né? Ó, pontos, que seriam justamente imagens no caso de o A ser um subconjunto ou estar contido nos naturais, né? Ou nos inteiros. Vou colocar a ideia como se fora nos inteiros, tá certo? Imagina que o A está contido nos inteiros, aí o que acontece? Aí você não tem uma linha contínua, né? Pode ser que você tenha pontos, né? Ó, tá certo? Vários pontos, infinitos pontos, ou uma quantidade infinita de pontos. Perfeito? Dependendo do domínio, é claro que o gráfico vai se apresentar de maneira diferente no plano cartesiano. Tá certo? Então, vamos lá. Continuando, né? Esse é o último elemento da função, né? Tá? Agora sim, alguns tipos de função. Na verdade, a gente vai ver apenas 3 tipos de funções, não é? Ó, tá certo? 4 na aula de hoje. Vai ter um tipo também, mas que depende dessas definições que eu vou estar apresentando aqui para vocês, tá certo? Olha só. Quando é que uma função é sobrejetiva? Tá ok? Uma função é sobrejetiva assim, né? Você pode perguntar, professor, e os exemplos de funções? Calma, a gente vai chegar lá. Deixa eu dar mais algumas definições, que quando eu vou dar os exemplos e em seguida, tá certo? Eu vou dizer que tipo de função ela é, tá? É só para juntar tudo em um exemplo só, para a gente não perder muito tempo, né? Ó, então, veja bem, se a imagem de f é o conjunto B, a função é dita sobrejetiva, né? Então, se você tem uma função e você vê, tá certo, que o conjunto imagem dela coincide com o B, né? Eu estou pensando na função definida como nós definimos, né? Ó, função de A em B, né? Ó, eu acho que uma definição mais precisa, melhor do que essa, seria assim, ó, quando a imagem da função é igual ao contradomínio da função, eu acho que isso aqui é mais preciso, né? Tá certo? Assim que o B pode ser um conjunto qualquer, mas na verdade é o contradomínio. Quando a imagem coincide com o contradomínio, a função é dita sobrejetiva. Por que eu coloquei B aqui? Porque no nosso caso, da forma que eu defini a função, o nosso B é justamente o contradomínio da função, tá certo? Agora, né, a coisa que nós estamos fazendo aqui, ó, é matemática, é ciência. Então, para você verificar que realmente uma função é sobrejetiva, você precisa fazer uma prova seguindo os critérios lógicos que nós vimos até aqui. Tá certo? Tá? A gente ainda não definiu quais são os tipos de prova que existem, tudo, porque eu estou fazendo, e como na aula passada eu já fiz algumas provas, mas para que na próxima aula a gente diga que tipos de provas existem, né, e como você deve conduzir para provar. Mas eu fazendo as provas e lhe mostrando, você já vai começando a ter uma ideia, para quando eu falar lá, você só vai encaixar no que nós estamos fazendo. Perfeito? Aqui é a função f. Tá ok? Então, é necessário provar, né? Ó. E provar que a imagem é igual ao contradomínio ou ao conjunto B da função, tá certo? Nem sempre é simples, né? Tem uma maneira que é mais eficaz, que é essa outra aqui, ó. Equivalentemente, nós podemos dizer o seguinte. Olha só. Se dado B pertencente ao conjunto B, ó, que é como eu lhe disse, ó, na verdade, né, ó, é o conjunto B, porque o B é o contradomínio da função, perfeito? Né? Se dado B em B, né, ou no contradomínio da função, existe um elemento Azinho no domínio da função, né, ó, ou em A, porque estou falando que o domínio é o A, tá certo? Tá o quê? B é justamente a imagem do conjunto A pela regra, pela função, então F é sobrejetiva, né? Ó. Então, ó, isso aqui, ó, quer significar o mesmo que esse. Você consegue perceber que significa a mesma coisa? Ó, se é dado o B, é um elemento qualquer de B, tá certo? Então, para cada elemento de B, deve existir um elemento A, né? Ó, como eu não digo quem é o B e não expresso exatamente quem é o A, eu só digo que ele existe, de tal forma que o Bzinho é a imagem do Azinho, então, como o Bzinho é qualquer, ele percorre todos os elementos do contradomínio ou do conjunto B. Ou seja, na verdade, ó,
todo elemento de B é imagem de alguém de A. É isso que está sendo dito nessa equivalência. Ó. Se dado Bzinho em B ou no contradomínio de F existir um Azinho em A ou no domínio da F, tal que B é a imagem deste elemento que você disse que existe A, então F é sobrejetiva. Perfeito? Então, ó, dizer isso é o mesmo que dizer isso. Então, a relação é se a imagem de F é igual a B, se somente se, né, ó, existe essa outra afirmação, né, ó. Tá certo? Ó, na verdade é o seguinte, se essa aqui for a proposição B, P, né, ó, então você tem assim, eu tô tentando ligar com o que a gente viu. P, se e somente se, tá certo? P, se e somente se, aí tá, dado B, né, ó, B pertence a B, né, ó, implica que existe A em A, tal que B é o F de A. Tá certo? Ó, né? Aí eu chamei essa de P, né? Aí eu nem chamei essa outra. Então, essa outra aqui seria o Q, e essa outra aqui, né? Ó, esse restante, né? Ó, seria o R, né? Então, seria assim, ó, P, se somente se Q implica o R, né? O R, né? Aqui não é o reais, não, é R, né? É R, R. Tá certo? É claro que você deve colocar o parêntese, porque na ordem de solução você deveria resolver o que aparece primeiro, e o que aparece primeiro você é esse, então você teria que observar esse, e não é isso que eu quero, né? Então, ó, esse tem que implicar esse, né, ó, para que haja a veracidade. Então, P, se somente se, Q implica R. Tá certo? Aí é claro aqui que você sabe que o se somente se significa a implicação nos dois sentidos, que P implica na veracidade de Q implica R, e, ao mesmo tempo, Q implica R, implica na veracidade de P. Por isso que é se somente se. Tá certo? Aqui é só para você ver que justamente a gente faz isso desta forma. Tá certo? Tá ok? Se você ainda tiver alguma pergunta, se não tiver ficado muito claro, se você tiver tido alguma dúvida, o que é que você faz? Você entra em contato pelo WhatsApp, que a gente procura esclarecer a dúvida. Tá certo? Tá? Então é isso, né? Essa é a equivalência, né? Então agora a gente vai para uma nova definição. Tá certo? Então vamos lá, próximo, tá? A próxima é a injetividade, né? Tá certo? Quando é que uma função é injetiva? Aí tem assim, uma função f é dita injetiva quando dados A1 e A2 pertencente a A, novamente, eu estou colocando pertencente a A, que estou pensando que o domínio é o A e o contradomínio é o B. Então, a função é f de A em B. Ó. Mas eu acho que para uma definição mais geral, você colocaria ao domínio da regra, ao domínio da f. Perfeito? Né? Ó, mas eu estou dizendo que o A é o domínio, não esqueça disso, tá certo? Uma função é dita injetiva quando dados A1 e A2 pertencentes a A. Se o A1 é diferente do A2, então f de A1 também deve ser diferente de A2. Se isso acontecer, então a função é injetiva, né? Ó, lembra daquele esquema que eu escrevi aqui, ó? Com as bolinhas? No início? Vamos ver se ainda está aqui. Tá. Isso aqui, ó, não caracterizaria uma função injetiva. Caracterizaria uma função, mas não injetiva. Por quê? Ó? Porque eu tenho que esse elemento é diferente desse, né? Ó, porque sai cada seta de um, mas eles chegam no mesmo. Então, ó, apesar ó, de esse A1 e esse A2 serem diferentes, a imagem deles, né? Ó, o f de A1, no caso aqui, foi igual ao f de A2. Então, apesar de ser uma função, essa função não caracterizaria uma função injetiva. Perfeito? Né? Porque contraria a nossa definição aqui. Tá ok? Tá, ó. Aqui de novo, ó.
Se P for a função, for a proposição, né? Então, P implica, né? Ou melhor, se esse aqui é o P, ó, P implica em Q. Tá certo? Agora, o seguinte, eu quero escrever isso de uma outra forma, né? Exatamente como antes, como eu escrevi daquela forma lá, a subjetividade, né? Eu quero escrever isso de outra forma. O que eu vou fazer? Vou usar a negação, tá certo? Aí eu vou usar a negação para a gente fazer exatamente isto. Tá ok? Então vamos lá, vamos usar a negação. Como é que seria? Como é que usa a negação aqui? Então, eu quero negar P implica aqui, né? Porque é o que eu tenho. Eu quero negar isso. Como é que eu nego isso, né? Eu nego isso assim, ó. Não. Não que implica não. P. Aí como é que eu escreveria, né? Aí como é que eu escreveria? Olha só. O que significa não que? Bom, se esse é o que, o não que, qual é a negação do ser diferente? É ser igual, né? Então, F de A1 igual a F de A2 implica, tá certo? No não P. O que é a negação de A1 diferente de A2? É A1 igual a A2. Tá certo? Então, ó, essas duas afirmações são equivalentes, né? Ó, essa aqui e essa outra aqui, né? Ó. Por quê? Porque é a negação dela. Tá ok? Então, se o f de A1 for igual a f de A2, implica que o A1 é igual a 2. Então, eu vou. Da mesma forma, uma função f é dita injetiva quando dados A1 e A2 no domínio da função. Se o f de A1 é igual a f de A2, então o A1 obrigatoriamente é igual ao A2. Tá certo? Então, olha só. Matemática usa a lógica o tempo todo, né? Para você entender melhor o que está sendo visto, o que está sendo dito. É por isso que todas as outras ciências, né, quando expõem alguma teoria e a prova que é usado para mostrar que essa teoria é verdadeira é uma prova matemática, a comunidade científica aceita logo de imediato. Perfeito? Por quê? Porque é assim que as coisas funcionam. É a ciência, né? Eu sou professor de matemática, sou matemático, então, para mim é a ciência mãe, entendeu? Então, vamos lá? Deixa eu apagar aqui e escrever, né, direitinho a equivalência que a gente acabou de ver, ó, né? Equivalentemente, ó, dados A1, A2 em A, se f de A1 é igual a f de A2, então A1 é igual a A2. Então, dizer isso também é dizer que a função é injetiva, né? Na verdade, a ideia é a seguinte: se a gente for olhar para a bolinha, né, a função é injetiva quando acontece o seguinte: quando você fizer a associação pela regra do A com o B, cada elemento do A, além de ir só para um do B, tá certo? Um outro que vai também só para um do B, ele não pode ir para o mesmo que um outro elemento já tenha ido, né? Então, a ideia seria essa, né? Aqui, sobrou esse, mas não tem problema. É uma função, porque todo mundo está associado a alguém do B, e mais, ela é injetiva, porque está associado, cada elemento do B que está associado a alguém do A, está associado a só um deles. Tá certo? Não é? Então, fazer isso é o equivalente que dizer o que está escrito aqui e o que está escrito aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Tá ok? Então, agora, bijetividade. Quando é que uma função é bijetiva? Quando é que uma função é bijetiva? Aí a ideia é bastante simples. Quando ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Toda função que for as duas coisas, ela é bijetiva. Perfeito? Né? Como eu disse antes, caso você tenha alguma dúvida, né, você deve
entrar em contato comigo através do WhatsApp ou pelo e-mail. Aí, assim que eu puder, assim que eu me desocupar, porque se eu estiver ocupado, eu não vou atender logo, né? Porque se eu não tiver, eu já atendo logo. Mas se eu estiver ocupado, assim que eu desocupar, eu já procuro conversar com vocês, né? Ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, para que a gente esclareça qualquer dúvida que haja. Tá bom? Então, vamos prosseguir, né? Acho que tem mais uma definição, mais uma. Quando é que duas funções são iguais? Não é? Isso é importante, né? Lembra que quando a gente definiu os pares lá para obter o produto cartesiano, a gente também disse quando é que dois pares são iguais, porque saber quando uma coisa é igual e é diferente também é importante, tá bom? Então vamos lá. Quando é que duas funções são iguais? Olha aí. Duas funções coincidem ou são iguais se somente se possuem os mesmos domínios, os mesmos contradomínios e as mesmas regras, né? Então, ó, veja, como tem o se somente se, né? Ó, a implicação nos dois sentidos, o que é que você tem, né? Se duas funções coincidem ou são iguais, então elas têm que ter o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e as mesmas regras. Ou você pode ler ao contrário. Se a função possui os mesmos domínios, os mesmos contradomínios e as mesmas regras, então elas coincidem ou são iguais. Perfeito? É por isso que lá no início, quando eu estava falando da função que a gente estava olhando só ela restrita a um subconjunto, né? Ela não era igual à função original, tá certo? Porque se o subconjunto for um conjunto próprio do domínio, então elas não têm o mesmo domínio e, portanto, quebra aqui uma das condições de igualdade. Então, elas não seriam iguais. Perfeito? Então, vamos lá. Exemplo 1. Agora sim. Vamos ver o que está sendo pedido no nosso exemplo 1. Verifique se as funções dadas são iguais ou bijetivas, né? Tá certo? Aí eu estou dizendo assim, ó, com R mais igual a x pertencente a R e x é maior ou igual a zero. Por quê? Porque um dos conjuntos que eu vou usar para definir a função, ou domínio, ou contradomínio, é o R mais, né? Ó, esse R mais, ele não é chamado de os positivos porque ele não é formado só por números positivos, tá certo? Para eu chamar de positivos, ele teria que ser assim, ó. R mais asterisco. Por quê? Porque esse aqui, ó, é formado pelos números reais, né? A x, tal que x é um número real, tal que x é maior que zero. Aí esse aqui é chamado de reais positivos. Aí você pode perguntar, bom, tá, tudo bem. Bem esclarecido. Como o x é sempre maior que zero, é claro que ele é um número positivo. Então, aqui dentro desse conjunto, só vai ter números positivos. Tá certo? Então, se esse aqui é os reais positivos, ou o conjunto dos números reais positivos, como é que chama esse? Fácil, né? Esse aqui, ó, na verdade, ele não tem só os positivos, ele tem os positivos e o zero. Mas ele não tem nenhum negativo, não é isso? Então, você fala que esse aqui são os reais não negativos. Perfeito? Então, ó, x maior ou igual a zero, então aqui ó, é formado pelo zero mais todos os positivos. Então, são os reais não negativos. Aqui não, ó, aqui não tem o zero. Né? Esse asterisco significa isso, a ausência do zero. Perfeito? Tá ok? O mais significa maior ou igual a zero, mas o asterisco não. Significa a ausência do zero. Então, se eu retirei o zero, ficou só os positivos. A esse sim é o conjunto dos números reais positivos. E da mesma forma, você classifica todos os outros conjuntos com a mesma ideia. Tá certo? Todos os outros conjuntos numéricos, claro. Tá certo? É claro que tem um que não funciona assim, né? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, ou ele é todos os complexos, né? Ó, complexos, né? Ó, tá certo? Ou ele tem esse outro sub aqui, ó. Só tem esses dois aqui, assim, ó. Assim, bem notável dessa forma, né? Que é o anterior, né? Tirando o zero. Perfeito? O anterior menos o zero. Tá certo? Mas por que esse aqui não tem C mais e C menos?
Porque aqui não tem a ideia de número positivo nem número negativo. Tá certo? Por isso, né? Tem simétrico? Claro que tem simétrico, mas não tem a ideia de positivo e negativo. Perfeito? Ok? Isso é prerrogativa dos reais e dos subconjuntos dele. Tá certo? Aqui não tem a ideia de positivo e negativo. Aqui, ó, os reais é um conjunto tão bom, né? Acho que é a perfeição de conjunto. Aqui você pode dizer, né? Nos reais, melhor dizendo, quando é que um número é positivo, quando é que é negativo, quando é que ele é maior que o outro. Aqui você não consegue dizer quando é positivo, quando é negativo, ou quando um é maior ou menor que o outro, né? Tá certo? Porque a forma com que ele é construído não permite isso, tá certo? Não esqueça desses detalhes. Tá? Então vamos lá. Então, vamos pegar essas duas funções aqui. Ó. A função f de R em R, que pega o x e leva no seu quadrado, tá certo? Né? A nossa regra, qual é a nossa regra? É levar o cara do domínio ao quadrado. É levar o elemento do domínio ao quadrado. Essa é a regra, né? Essa outra, opa, tem a mesma regra. Ó, mas mudou o contradomínio. O contradomínio, ó, é esse aqui que foi dito aqui no início, né? Ó, é o R+, perfeito? E esse outro mudou tanto o domínio quanto o contradomínio, mas as regras das três são as mesmas. E qual é a pergunta, né? O que quer saber? Quer saber se essas funções são iguais ou se são objetivas. Na verdade, está perguntando se elas são iguais e ainda se elas são injetivas e sobrejetivas, né? Porque eu só posso concluir que ela é dejetiva se ela for injetiva e sobrejetiva. Perfeito? É isso que está perguntando, tá? Então, vamos lá, vamos olhar. Né? Vamos olhar primeiro para verificar a igualdade, tá certo? Bom, para verificar a igualdade, eu vou 2 a 2, né? Ou as três, né? Se elas forem iguais. As três forem iguais, né? Mas para eu verificar se 2 a 2 são iguais ou 3 são iguais, basta verificar 2 a 2 né? De 2 em 2, que eu consigo concluir no final. Então, vou olhar primeiro a letra A e a letra B. Essas funções são iguais? Claro que não, né? Ó, a função f, né? Ó, aí você vai escrever a função f é diferente da função g. Tá certo? Por que essas duas funções são diferentes? Porque, ó, olha aqui, vou primeiro olhar as coisas que são iguais. O domínio é o mesmo. A regra é a mesma. Ah, professor, mas uma é f e outra é g. Pois é, eu só estou dando nome diferente para a mesma regra. A regra é a mesma, que é elevar ao quadrado. Só estou denominando de maneira diferente, mas a regra é a mesma. Mas, ó, o domínio, aliás, o contradomínio de cada uma delas é diferente. E nós vimos pela definição de igualdade que duas funções são iguais quando ela tem o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma regra. Que não é o caso. Apesar de ter o mesmo domínio e as mesmas regras, os contradomínios são diferentes. Esse aqui é todos os reais e esse aqui são apenas os que não são negativos, tá certo? Então, as funções são diferentes. Tá ok? Então, vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui o que eu não vou mais precisar. Né? Apagar aqui os destaques, né? Tá? Então, vamos lá. Próxima. Vou comparar agora a A com a C, né? Elas são diferentes? Aí, novamente, eu já estou vendo que são, né? A função f é diferente da função h. Perfeito? Claramente, né? Apesar aqui, ó, o que a gente tem de igual aqui? A gente tem que a regra das duas é a mesma, né? A lei, né, de associação ou a regra de associação de um conjunto com o outro é a mesma. Mas olha, o domínio dessa é os reais e o dessa outra são os não negativos. O contradomínio é os reais e o da outra, né, da H, são os reais não negativos, né? Então temos aqui, ó, enquanto no anterior a gente só tinha um motivo para ver a diferença, né? Para garantir a diferença, agora aqui a gente tem dois motivos para garantir a diferença. Perfeito? Ok? Então é essa simplicidade que é boa em matemática, né? Se você fixar bem as ideias, entender tudo direitinho,
né, as coisas ficam bastante simples, né? E não esqueçam, qualquer dúvida, me procure. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Então, agora eu vou comparar a C com a B, né? Lembra que eu estou comparando de duas em duas? Tá certo? Não. Agora aqui, ó, a G e a H. O que eu tenho de similaridade, né? De igualdade, né? Os contradomínios são iguais e as regras também são iguais. A lei de associação também é igual uma com a outra, né? Mas os domínios são diferentes, né? Na G, o domínio é todos reais e na H são os não negativos, né? Os reais não negativos. Então, a função... Então, essa é a justificativa, né? A função H é diferente da função G. É aquilo que eu estava falando antes, né? Que eu falei logo no início, né? Ó, se você observar, ó, esse cara aqui, ó, é um subconjunto desse, né? Porque o R+ está contido em R, né? Ó. Na verdade, a H é a restrição da G, tá certo? Só aos não negativos, né? Não são iguais, perfeito? Porque para ser igual, né? Não esqueça que os contradomínio, aliás, todos os elementos devem ser diferentes: domínio, contradomínio e a regra. Perfeito? Se essas três coisas forem iguais, o gráfico também vai ser igual, com certeza. A consequência imediata é que o gráfico vai ser igual. Tá certo? Vamos lá. Vamos prosseguir, né? Então, em relação à igualdade, a gente já terminou, já fez tudo, né? Mais que isso, ó, as três são diferentes entre si. Perfeito? Então, vamos lá. Então, a segunda parte, a verificação da bijetividade. Bom, aí para verificar se é objetiva, a gente vai olhar cada uma separadamente. Tá certo? A gente vai olhar cada uma separadamente. Então, vamos lá. Tá? Vamos aqui, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu vou verificar se ela é sobrejetiva, né? Então, primeiro, eu vou verificar a sobrejetividade. Ó, a minha intuição aqui diz que ela não é. Por quê? Porque o que a função faz? Pega qualquer número real e eleva ao quadrado, né? E eu já sei de antemão, né? A gente já viu, que a gente estudou até aqui lá do ensino médio, tudo, e mesmo nas outras disciplinas de matemática que você já viu aqui no curso, né? Que todo número ao quadrado ou tem resultado zero ou positivo, ou seja, o resultado é sempre não negativo, tá certo? E aqui, ó, tem todos os positivos, tem o zero e tem os negativos, né? Então a imagem aqui, ó, eu já estou vendo que são os não negativos, né? Então eu já podia concluir aqui, ó, a imagem de F é igual ao R+, porque é assim que nós temos aqui o x ao quadrado. O resultado pode ser zero, quando o x é zero, porque zero ao quadrado é zero, ou se eu pegar um número positivo e elevar ao quadrado, o resultado é positivo. Se eu pegar um número real negativo e elevar ao quadrado, também dá positivo. Então, ó, a imagem é o R+, né? Então, e o R+ é diferente de R. Então, a imagem não é igual ao contradomínio, tá certo? E, portanto, ela não é sobrejetiva, né? Ó, já poderia ver isso aqui, ó, tá? Ou, né? Poderia ser daquele outro jeito, né? Ó, porque nem sempre a gente consegue já ver de imediato, mas é como eu lhe disse, ó, a minha intuição já dizia que não era, então era só verificar, né? Ó, tá certo? Agora, se quer uma prova mais rigorosa, aí também, né? A gente teria que fazer. Aí como é que faz? Aí você teria que fazer como foi feito lá, né? Ó, então, como é que é? Vou pegar alguém no contradomínio. Dado B pertencente aos reais. Ó, esses reais eu estou pensando que é o real contradomínio da F, tá certo? Qualquer, ó. Então peguei um número qualquer no contradomínio. Se eu fosse tentar fazer assim, ó, seria impossível provar, né? Seria muito difícil. Então, uma das formas de provar, ó, aí eu já vou lhe mostrar uma outra forma de você provar algo
que você queira. Então, eu quero provar que ela não é sobrejetiva. Eu quero provar que a imagem não é igual a R. Então, como é que eu faço? Bom, eu pego um elemento aqui não é do R, que não esteja na imagem, ou seja, que não tem ninguém que chegue nele. Perfeito? Tá ok? Pode ser assim, né? Pode ser assim também. É só pegar alguém aqui, ó. Né? Então, vamos ver. Né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, então. Tome menos 3 pertencente a R, né? R contra domínio da F. Como f de x é x ao quadrado, não existe x real, tá certo? Não existe x que pertença a R, tal que f de x seja igual a menos 3. Tá certo? Por quê? Porque como é x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Perfeito? Tá ok? Então é isso. Aí ficou provado direitinho, né? Ó, eu peguei um exemplo, né? Um cara que está no domínio, que está no contradomínio, melhor dizendo, mas não está na imagem da função. Por que não está? Porque não tem ninguém no domínio que chegue nele. Pronto, acabou-se. Você provou que realmente essa função não é sobrejetiva, né? Agora vamos olhar quanto à injetividade. O que a gente precisa pegar? A gente precisa pegar dois elementos no domínio, diferentes, e mostrar que as imagens dele é diferente. Isso é uma maneira de fazer. Outra maneira, a gente pega dois elementos no contradomínio, tá certo? E se eles forem iguais, a gente mostra que os caras que chegam nele também são os mesmos. Tá certo? Isso seria uma maneira de fazer, tá certo? Mas como eu sei que não é, eu vou pela negação, tá certo? Porque o que nós fizemos aqui, ó, foi ir pela negação para provar uma verdade. Então eu vou pela negação, tá certo? A verdade que eu quero provar é a seguinte: é que ela não é injetiva, ou seja, que não existe a possibilidade de ocorrer aquilo que nós já vimos na definição, né? Ó. Bom, o que é negar? Aí já não é negar, né? Ó. Aí é mostrar que para este caso é falsa aquela afirmação, tá certo? Na verdade é isso. Aí como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai pegar um cara que quebre a definição de injetividade, né? Ó. Um não, tem que ser dois, né? Então vamos pegar assim, ó. Então sejam A1 igual a menos 2 e A2 igual a 2, né? O que nós temos aqui, ó? Vírgula. Ou seja, A1 é diferente de A2. Tá certo? Pronto. Para que ela fosse injetiva, era necessário que o f de A1 fosse diferente de A2, não é isso? Aí, vamos calcular. Aí, vamos lá. Quem é o f de A1? Aí, o f de A1 é o f de menos 2. Aí, eu vou lá na regra. O que a função faz com o x que está aqui dentro? Pega ele e eleva ao quadrado. Então, isso é menos 2 ao quadrado, que é 4. E f de A2 é igual ao f de 2, porque o A2 é 2, tá certo? E faz a mesma coisa, eleva ao quadrado. Então, é 2 ao quadrado, que também é 4, né? Ó. Aí, o que é que você tem? Nós temos que o f de A1, aí isso implica, né? Ó, podia ter feito assim, é igual ao f de A2. O que contraria lá o teorema, né? Ó. Lá a propriedade de injetividade, que se o A1 é diferente de A2, para ela ser injetiva, o f de A1 teria que ser diferente do f de A2. Como deu igual, ela não é injetiva. Então, ela não é sobrejetiva, né? Então, conclusão, f não é injetiva e nem sobrejetiva. Perfeito? Não é nenhuma coisa e nem outra, né? Se não é
nem injetiva, nem sobrejetiva. Na verdade, né, como pediu só objetiva, eu não precisava ter feito os dois, bastava ter feito um dos dois, né? Mas eu fiz os dois para você só ver como é que são os procedimentos, tá certo? Como F não é nem injetiva, nem sobrejetiva, F não é bijetiva, né? Para verificar a objetividade, bastaria bijetiva olhar um dos dois, né? Se não é um dos dois, tá? Aí acabou, você não precisa nem olhar o outro. Tá certo? Então vamos para a próxima função. Então, a nossa próxima função é a função g, né? Olha só. Veja que ela tem o mesmo domínio, a mesma regra, só é diferente, ó, o contradomínio. Tá certo? Lembra do que nós falamos antes? Que a imagem da F era o R+, que era diferente do R, né? Aqui não, ó. A imagem da G, como a regra é a mesma, é exatamente igual ao R+, que é o contradomínio da função. Conclusão, né? G é sobrejetiva, pois a imagem de G é igual ao R+. É bem aqui, né? Coloquei no lugar errado, né? Me perdoe ali que eu escrevi o mais na posição equivocada. Pelo menos na que eu considerei, né? Na verdade, nenhuma das duas posições é equivocada, mas assim, quando você cria um padrão, né, para você descrever o seu projeto, a sua teoria, você tem que ir com ele até o fim, tá certo? Você não pode mudar no meio do caminho, porque pode ficar confuso para as pessoas que vão lê-lo entender, tá? Então vamos lá, tá certo? Isso aqui é uma maneira de fazer. Qual é a outra maneira? Então, olha só, a outra maneira, a equivalência, né? Não precisa fazer as duas, basta uma, né? Dado B pertencente ao R+, quem é esse R+? O contradomínio da função. Ou seja, peguei alguém no contradomínio da função, alguém qualquer. Na verdade, eu não precisava escrever esse qualquer aqui, não. Né? É uma espécie de redundância em relação ao dado, porque se é dado já é uma coisa qualquer. Tá certo? Ponto. Existe a da seguinte maneira: raiz quadrada de B que está em R, né? Esse R quem é? É o domínio da função, tá certo? Olha só. Dado B pertencente aos não negativos, que é o contradomínio da função, obviamente, qualquer, né? Então, é qualquer elemento lá no contradomínio, então estou pensando que está percorrendo todos, né? Existe um elemento A no domínio, tá certo? Quem é esse elemento A? É a raiz de B. Porque se o B pertence ao R+, ele é um número positivo, ele é zero. Se ele for zero, ele é um número real, porque a raiz de zero é zero. Se for um número positivo, todo número positivo tem raiz quadrada. Então, tá certo? Tá ok? Não é? Então, veja bem, eu estou produzindo o cara que vai satisfazer. Vamos ver se vai dar certo, né? Então, existe A em B, tal, que existe A em B, tá certo? A em R, né? Tá certo? Na verdade, eu não precisava colocar dessa forma, porque aí já não vai ficar boa a demonstração, né? Na verdade, a existência é garantida quando eu falo assim, ó, tomemos A igual a raiz de B, tá certo? É claro que isso é um número real, porque como B pertence ao R+, a justificativa, né? A raiz de B é um número real, tá certo? Tá ok? E esse número real, aqui é só para fixar, pertence, aliás, é o domínio da função, tá certo? Bom. Agora sim. Então, né, ó, isso implica, né, ó, então, que f de A é igual a ao quadrado, porque é isso que a regra faz. Mas quem é o A? É a raiz quadrada de B, tá certo? A ao quadrado.
Aí a raiz quadrada de b ao quadrado, você aprendeu, eu acho, que ou já viu em cálculo 1, né, se você fez cálculo 1 ou em qualquer outra matemática lá no ensino médio e tudo, que a raiz quadrada de um número, tá certo? Elevado ao quadrado é sempre o módulo desse número. Por quê? Porque o resultado da raiz quadrada elevado ao quadrado é sempre positivo, tá certo? E esse número podia ser positivo ou negativo, né? Então é o módulo desse número. Entretanto, no nosso caso aqui específico, no nosso caso, o b ou é zero ou é positivo. Em qualquer dos dois casos, o módulo de zero é zero e o módulo do número positivo é ele mesmo. Então, o módulo de b é o próprio b. Perfeito? Né? Aí, olha o que você construiu. Você pegou um número qualquer no contradomínio, construiu alguém lá no domínio, né? Verificou que existe, né? Quando você tomou o A dessa forma, então você já disse assim, existe alguém no domínio que tem esse formato, aliás, tá certo? Que quando você pega ele e acha a imagem dele, tá certo? Dá aquele cara do contradomínio, tá certo? Ou seja, você verificou que o número que você pegou é sempre imagem de alguém lá do domínio. Ora, se esse número é sempre imagem de alguém, a conclusão é essa. Que a imagem é igual ao contradomínio. Perfeito? Aí, portanto, F é injetor, ou sobrejetiva. Sobrejetiva e sobrejetor é a mesma coisa, tá? Perfeito? Então, você realmente mostrou que a função é sobrejetiva, né? Eu queria não poder apagar, né? Mas deixa eu ver se eu consigo não apagar. Deixa eu ver se há alguma possibilidade. Anterior, próximo, tela. Opções de ponteiro. Tela. Tela branca, né? Ah, beleza, né? Então, vamos lá. Agora, vamos mostrar que ela, infelizmente, não é injetiva, né? Perfeito? Bom, a demonstração é exatamente como na anterior, né? Então, nem precisava da tela branca, né? Perfeito? Eu nem precisava da tela branca, né? Então, vamos passar para a próxima. Então, eu nem precisava da tela branca, né? Então, eu só vou escrever aqui para você acompanhar. A demonstração do 2 é a mesma do item A. Perfeito? Então, qual é a nossa conclusão? Nossa conclusão, vou botar nesse quadrinho aqui, né? F não é bijetivo. Vírgula, pois não é injetiva. Essa é a justificativa, né? Ela não é objetiva porque ela não é injetiva, porque sobrejetiva a gente já viu que ela é. Perfeito? Tá ok? Então aí a gente mostrou, né? Agora, olhe só. Olhe o que a H nos dá. A H nos dá isso aqui, ó. A gente começou com uma função que a regra era x ao quadrado, que não era injetiva nem sobrejetiva. Depois, a gente pegou o seguinte: o domínio dela, o problema era o domínio dela o contradomínio dela para sobrejetividade. Era muito grande. Então, a gente reduziu. Reduziu para que ele ficasse do tamanho da imagem, coincidisse com a imagem. Como ele coincidiu com a imagem, a gente conseguiu torná-la sobrejetiva. Tá certo? Agora a gente pegou a mesma função, tá certo? E mudou o domínio, né? A gente viu que ela não era injetiva porque a imagem do número negativo, né, era a mesma do simétrico dele, ou a imagem do número positivo é a mesma do simétrico dele. Então eu tenho dois números no domínio, né? Consigo sempre, né, dois no domínio que chegam na mesma imagem. E isso estava fazendo com que ela não fosse injetiva. Por quê? Porque tem que ser um a um para a injetividade. Cada elemento que é a imagem de alguém do domínio só tem que ter aquele cara que chega nele e não dois. Tá certo? O exemplo que a gente viu foi o 2 e o menos 2. A imagem deles é o 4. Então, o 4 está no contradomínio,
aí tem dois caras que chegam nele, o 2 e o menos 2, né? Não ocorre isso só com isso. Com qualquer outro valor positivo, sempre tem dois caras no domínio que chega nele, tá certo? Tá? O único cara que só tem um que chega nele é o zero, tá ok? Aí o que é que nós fizemos nesse terceiro exemplo? Tiramos os negativos, tá certo? Podia tirar os positivos? Claro que podia. Podia ficar o zero mais os negativos. O efeito seria o mesmo que vai acontecer aqui, tá certo? A diferença é que estariam os negativos e não os positivos, né? Estou falando aqui para o domínio, para o contradomínio, não. Como as imagens são todas positivas, tem que ser só isso mesmo, não tem outro jeito, não tem outra possibilidade. Então, olha só, como eu tirei, ó, aí eu já vou na minha intuição, né? Ó. Então, provavelmente, ela é bijetiva, né? Ó. Então, primeiro, ela é sobrejetiva, eu já vou afirmar, né? Ó, é sobrejetiva. Como é que você faz? Veja item B. Lá no item B tem a sobrejetividade. Tá certo? Número 2. Tem a prova que ela é sobrejetiva. Ela é injetiva. Tá certo? Então, vamos provar que isso é verdade, né? Ó, então, vamos pegar alguém. Vamos pegar dois valores no domínio, né? Com efeito, vírgula, dados A1 e A2 pertencente ao R+, mas é o R+, domínio da função, né? Tá certo? Com f de A1 igual a f de A2, né? Veja que eu vou olhar aqui para a equivalência, né? Peguei dois caras no domínio, de tal maneira que as imagens deles são iguais, para que seja injetiva, eu tenho que concluir que o A1 também é igual ao A2, tá certo? Perfeito? Tá ok? Com f de A1 igual a f de A2, né? Então, vamos lá. Então, isso implica, né? Ó, agora eu vou usar a definição. Aqui não é f, é h, né? Onde eu coloquei f, por favor, coloque a função direitinho, né? Eu acho que eu coloquei f nas outras também, né? E eu acho que na outra era g em vez de f, né? Era g. Tá? Me perdoe lá, verifique e só altere lá para a função, para a denominação da função que está aqui. Tá certo? Então, h, deixa eu apagar isso aqui para fazer isso direito, que eu acho que é melhor. Que é h. Me perdoe se eu tiver. Eu vou já olhar e vou já alterar lá também, tá? Deixa eu ver se eu usei lá, mas deixa eu só terminar aqui para você entender. Então, H, A2 e H. Então, de tal maneira que o H1 é igual a H2. Né? O que a função H faz? Eleva ao quadrado. Então, fica A1 ao quadrado igual a A2 ao quadrado. Tá certo? Bom, posso cancelar isso com esse, porque é quadrado. Então, o que é que eu tenho? A1 igual a A2. Perfeito? A1 igual a A2. Então, o que é que eu fiz? Né? Peguei dois elementos do domínio, tá certo? Dois elementos de tal forma que as imagens deles eram iguais. E concluí que eles também são iguais, né? Se eu pegasse dois elementos de tal maneira que eles fossem diferentes, então eu teria que provar que as imagens eram diferentes. Tá certo? Como eu fiz o contrário, então, é isso aqui. Conclusão. Né? Conclusão já está feita lá em cima, né? Ó. Aqui é só justificativa. Ó. F é injetiva. O com efeito quer dizer, vou justificar. Aí está justificado. Perfeito? Assim, né? Ó, portanto, H é bijetivo. Tá certo? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos uma função que não era bijetiva e ajustamos ela para que ela virasse sobrejetiva. Tá certo? Ajustamos ela para que ela virasse injetiva. Claro que quando eu ajusto, eu já não obtenho a mesma função, né? Ó, só mantive a regra. Perfeito? Eu já não tinha mais a mesma função. Eu só mantive a regra. De tal maneira que a nova função que surgiu, ela, né, no final, ela ficou objetiva. Tá certo? Isso é importante? Esse tipo de construção é importantíssimo. Né? Por quê?
porque mais na frente, e no decorrer do seu curso, você vai trabalhar com funções que você precisa trazer de volta, não é? Trazer de volta como? Tu tem assim, tu tem que f de A, né? No caso do H, vou pegar H de menos 2, de mais 2 é 4, né? É interessante que exista uma função, né? Uma função, sei lá, G, onde G de 4 dê justamente o 2, tá certo? Esse tipo de função é chamado de função inversa. E a condição para que uma função seja invertível é que ela seja injetiva e sobrejetiva, ou seja, seja objetiva. Então, é importante saber construir, mesmo que quando tu desenvolveu o teu projeto, que tu desenvolveu o teu software, aí tu criou lá uma função, tá certo? Aí tu precisava, de repente, retornar os valores de volta, né? A gente vê o tempo todo isso nos aplicativos, né? Você tem uma função e Ctrl+Z volta exatamente para o diante, né? Por quê? Porque a função que tu está usando para gerar os resultados são funções objetivas, porque senão não voltava para o mesmo, né? Porque se ela não for objetiva, se ela tem duas opções de volta, ela volta para onde? Você não tem como saber. Então, a única forma de que o programa não debugue e funcione direitinho é que quando tu usa as funções para fazer o teu programa, né, o teu estudo, né, o teu projeto, elas sejam objetivas quando há necessidade de retorno dos valores das imagens que tu achou da função inicial. Perfeito? Então, aqui, o exemplo A, B e C mostram exatamente como você faz essa construção. Tá certo? Vamos continuar. Tá? Exemplo 2, né? Verifique se a função dada é objetiva, né? Aí, esse exemplo 2, eu não vou resolver. Tá certo? Né? Na verdade, assim, a gente no exemplo 1 tinha uma função que não era objetiva e conseguiu reprogramá-la, refazê-la, né? De tal maneira para que ela se tornasse uma função objetiva. Essa não, ó. Essa eu já vou lhe adiantar, ela é objetiva, tá certo? Ela direta é objetiva, né? Você não precisa fazer nada. Eu só quero que você prove, tá ok? Então, para fazer a prova, esse vai ser o exercício que vai ficar da aula de hoje para vocês, tá ok? E vamos prosseguir. Aí, veja bem, né? Qualquer dúvida, entre em contato. A professor não consegui, então você entra em contato e a gente dá uma sugestão, uma ideia para que você faça, tá certo? Então, vamos lá. Aqui seria a solução, né? Eu estava programado para fazer e agora, fazendo a aula, eu mudei de ideia, né? Porque já que a gente viu bem detalhadamente a outra, então aqui você vai e faz, tenta fazer. E me procura, caso eu não consiga, né? Então, vamos falar de uma operação de função que, na verdade, essa operação de função tem tudo a ver com o que a gente vai estudar mais adiante, que é matrizes, vetores, né? Que é a composição de fração, né? Tá certo? Quando você estudar álgebra linear, você vai ver que a composição de fração tem grande associação com vários tipos de funções que vocês veem lá em álgebra linear. Tá certo? Então, vamos lá. A função g bola f definida assim, onde f é a função a de A para B e G a função de B para C, tá certo? Aí a gente define uma nova função, essa função G bola F, que é a operação chamada de composição de G com F. Ela vai de A para C, do conjunto A para o conjunto C. E ela é obtida da seguinte maneira, né? Tá certo? O que ela faz? Ela, como toda função, ela pega um elemento no domínio e associa a imagem dele, tá certo? Pela regra que é o G bola F. Mas como é obtida essa regra? Agora sim. G bola F é o quê? É G de F de X, né? Você aplica a regra F no X, pega o resultado e aplica a regra G. Assim você tem G bola F, que é chamada de composição. Assim é a composição de G com F, né? Você aplica F e depois aplica G, isso é a composição, né? No que isso é importante, no que isso é interessante? Vamos ver aqui no esquema que você vai ver, tá certo? Você tem o conjunto A, tá certo? E a função F atua no conjunto A associando aos elementos do conjunto B, né? Tá certo?
Tá ok? Aí nós definimos a B atuando justamente nesse cara aqui, ó, que é o Y, né? Ó, que é o Y, tá certo? Nesse cara aqui é o Y, né? Ó. Aí vai atuar no cara aqui do conjunto C, tá certo? Aqui eu coloquei G, né? Não, pensando em G, eu coloquei G, não é G, é Y, lembra? Acabei de falar em Y, eu escrevi G. Então vamos lá. Y, tá certo? Aí a G vai atuar aqui e chegar no G de Y, né? Tá certo? Tá ok? Tá? Aí a G atua aqui nesse e chega no G de Y, né? Como Y é f de x, é o G de f de x. O que é aquela função que nós definimos como composição ou função composta faz? Ela pula essa passagem aqui, ó. Ela pula essa passagem. Ela vai direto do x para o g de y ou g de f de x. Tá certo? Ela pula essa etapa. A importância dela é essa, porque ela pula, né? Mas, pô, é uma. Mas, poxa, é só um salto pequeno, é um salto pequeno que a gente está compondo só duas. Né? Mas você faz programas que você compõe uma coisa, faz outra, e pega esse resultado, aplica uma outra função, faz outra coisa, pega esse resultado, aplica uma outra função, faz outra coisa, né? Ó. Aí você pode ter a necessidade da primeira querer chegar logo na última, tá certo? Aí você compõe várias vezes, né? Aí você acelera o seu processo. Perfeito? Então, essa que é a vantagem, a importância da função composição. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos para ver como é que isso ocorre exatamente, né? Suponha o seguinte, que eu tenho duas funções, a função f e a função g, de R em R, onde a regra da função f, né, que é chamada de f é x ao quadrado, pega o elemento x e o eleva ao quadrado, e a função g multiplica ele por 3, né, pega o triplo e subtrai por 4, né, o elemento que ela tomar. Tá certo? Então, vamos lá, vamos ver o que o exercício pede. Pede o seguinte, calcule a imagem do menos 2 pela f, calcule g de f de menos 2, calcule a composição em um elemento qualquer e depois também no menos 2. Tá certo? Né? E calcule a g em menos 2, tá certo? A f de g de menos 2, a f bola g em um ponto qualquer e a f bola g exatamente no menos 2. Tá certo? Vamos lá. Vamos ver no que isso vai nos ajudar para o entendimento, né, do que nós estamos falando agora. Vamos ver. F de menos 2, olha só, é igual, né, que a função diz, menos 2 ao quadrado, que vai dar 4. Letra A, completa, sem nenhum problema. Tá certo? Vamos lá. Então, já sabemos que dá 4. Vamos só fixar aí, deixar aí, né? Ó. Aí, o próximo, f de menos 2. Aí, vamos lá. Então, aqui vai dar g, aí de f de menos 2. O f de menos 2 a gente já calculou e deu 4. Então, é g de 4. Tá certo? Porque a g atua na imagem do menos 2 pela f, que foi o 4. Então, atuando na imagem do 2 pela f, vai atuar em, em 4. Né? Então, é g de 4. Então, vamos lá. Aí, o que a G faz? Pega o cara que está aqui, né? Onde ela tem que atuar, multiplica por 3 e subtrai de 4, né? Então, vamos lá. Então, é 3 vezes 4 e subtrai de 4, né? Que a regra fala. Então, aqui dá 12, vai dar 8. Perfeito? Então, vamos lá, vamos seguir, né? Então, deu aí o 8, né? Seguindo. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o G bola F de X, né? Então, o que é o G bola F de X? Pela definição que nós vimos, é o G aplicado em F de X, que você pode fazer de duas maneiras. Uma maneira é essa que eu vou fazer aqui, ó, que é justamente copiando o que eu fiz aqui, ó. É o G aplicado na imagem do X pela F. Mas a imagem do X pela F é o X ao quadrado. Tá certo? E o que a gente faz com esse cara? Lembra? Multiplicou por 3 e subtraiu do 4. Então, é 3x ao quadrado menos 4. Então, pega o cara que está aqui dentro, multiplica por 3 e subtrai de 4. Tá ok? Tá?
Precisava ser assim? Claro que não. Ó. Ou você podia ter feito assim. Ó. Em vez de achar a imagem da F primeiro, podia achar a imagem da G, né? Ó. O que a G faz? Multiplica o que está dentro dela, né? Ó. Esse aqui todinho, ó, o que está dentro dela, né? Ó, que é o x, multiplica por 3 e subtrai de 4. Agora é o f de x, né? Ó. Então, eu vou multiplicar por 3. O cara que está interior a ela e subtrair por 4. É isso. Aí, o que a f de x faz? Né? Ó, pode ser assim, ó. Pega o x e eleva ao quadrado. Vai ficar 3. Esse aqui é o x ao quadrado, menos 4. Bom, você vê, ó, de um jeito ou de outro, você obtém o mesmo resultado, né? O importante é que é isso aqui, né? Ó. Tá ok? Tá? Agora sim, o último problema é calcular g bola f de x no menos 2, né? Então, g bola f de x... Opa, de x não. De menos 2. G bola f de menos 2, então, vai dar o seguinte. Opa. Pegamos o ponteiro errado. Vamos lá, ajeitar esse negócio aqui. De menos 2, né? Ó, é fazer o que está aqui, ó. É 3 vezes. Pega o cara que está aqui dentro, né? Ó, o cara que está aqui dentro, né? Ó, eleva ao quadrado e multiplica por 3. Então, eleva ao quadrado. Professor, por que você não falou primeiro multiplicar por 3? Porque eu estou falando na ordem que vai ser resolvido, né? Ó, primeiro o quadrado, que dá 4. Que a ordem de resolução é essa, né? Ó, 3 vezes 4 dá 8, né? Então, dá a mesma coisa que esse aqui, ó. Só que eu não precisei passar pelo 4. Eu fui direto, né? Ó. Tá certo? Entendido? Né? 12 menos 4, 8. É isso. E é isso que deu aí, né? Ó. Perfeito? Há alguma pergunta até aqui? Se tiverem, não esqueçam. Entrem em contato comigo, perfeito? Estou aqui para ajudar, né? Sempre, né? Então, vamos lá. Tá? A letra E. G de menos 2, né? Então, multiplico por 3 e subtrai de 4. Menos 6, menos 10, né? Tá certo? Vamos lá, né? Vamos apagar isso aí, porque vamos deixar só o resultado, né? Agora aqui, f de g de menos 2, né? Então, f. O g de menos 2 a gente calculou e deu menos 10. O que a f faz? Porque aqui é só a f, não tem mais a g. A f pega esse cara e eleva ao quadrado. Então, é menos 10 ao quadrado, que é 100. Então, f de g de menos 2 é 100. Tá certo? Então, aí é só a continha para você ver como é que faz e encontramos 100. Agora, vamos achar a regra da composta, né? A regra da composta vai ser assim, né? F bola G de X. Aqui eu vou fazer só de um jeito, que a gente já viu os dois jeitos, né? Então, vai ser F de G de X. Tá certo? Então, vamos fazer daquele primeiro jeito, como foi feito aqui, né? É F aplicado em G de X. Quem é o G de X? 3x menos 10. Tá certo? É a F aplicada em 3x menos 10. A F aplicada no cara que está dentro do parêntese eleva i ao quadrado. Então, é 3x menos 10. Então, seja lá quem for que esteja lá dentro, né? Eleva ao quadrado. Tá certo? De onde veio esse menos 10? De onde veio esse menos 10? Olha aí. Aí já ia ter um resultado equivocado, né? Então, aqui é 4 e aqui é 4, porque é a G, né? 3x menos 4. Não, então, isso aqui vai dar o quadrado, então vai dar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6, 24. X, mais o quadrado do segundo. Pronto. É isso. Né? Tá certo? Aí, ó. Né? E agora, o último exercício, que é f bola g de x não, aplicada em menos 2, né? É aplicado em menos 2 porque é similar ao exercício anterior, né? Aplicado em menos 2. Tá certo?
Então, vai ser 9 vezes menos 2 ao quadrado, menos 24 vezes menos 2, mais 16, tá certo? Aqui dá 48 positivo. 48 mais 16 dá 64, né? E 4 vezes 9 é 36, então isso dá 100. Aí, olha aí. Sem passar pelo menos 10, encontramos a composição, né? Ó, saímos do menos 2 e fomos direto para o 100, sem precisar passar aqui, ó, pelo menos 10, exatamente como antes. Saímos do menos 2 e fomos para o 4, para o 8, sem passar pelo 4. Mas a coisa importante que eu quero lhe mostrar entre esse exercício anterior, é que aqui, ó, quando eu calculei G bola F de menos 2, deu exatamente 8. E quando eu calculei F bola G do mesmo menos 2, deu 100. É só para você observar que essa operação de composição entre funções, ela não é comutativa. Ela dá resultados diferentes. Né? Pode acontecer da igualdade em algum? Pode ser que possa. Mas em matemática, em alguns, não é regra. A regra só se vira regra mesmo quando ocorre o mesmo para todos. Tá certo? Então, ela não é comutativa. Ela não tem a propriedade da comutatividade. Então, ó, em geral, né, ó, G bola F é completamente diferente de F bola G. Tá certo? Tá ok? Tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Tá certo? Função identidade. Bom, como o nosso objetivo também ainda hoje é de falar de função inversa, há necessidade de saber o que é a função identidade, porque ela é uma forma de caracterizar a função inversa. Então, vamos lá. Perfeito? A função IA, que é a identidade do conjunto A, de A em A, é a função que faz o seguinte: pega um cara aqui, ó, e associa a imagem dele, que é ele mesmo. Essa é que é a função identidade. Né? É a função que leva o valor, o número, o escalar nele mesmo. Tá certo? É idêntico, né? A imagem é idêntica ao elemento do domínio que chegou nela, né? Tá certo? E outra coisa, toda função identidade é bijetiva, né? Como você pode ver. Tá certo? Naturalmente, ela é sobrejetiva, porque leva todo número nele mesmo, então vai percorrer todos. E como leva todo número nele mesmo, então está associando de 1 para 1, né? Ó, tá certo? Tanto indo quanto vindo. Então ela é bijetiva. Perfeito? Ela é, sendo injetiva e sobrejetiva, é bijetiva. Tá ok? Assim é a função identidade. Tá certo? Não esqueça, qualquer pergunta, entre em contato. É chamada de função identidade de A, né? Porque é do conjunto de onde está sendo tirados os elementos, né? É assim que é chamada a função identidade. Tá ok? Vamos lá. O que é a inversa de uma função? Se a função f de A em B é bijetiva, então existe uma função g de B em A. Veja que aqui foram invertidos só os domínio e contradomínio. O que era domínio virou contradomínio e o que era contradomínio virou domínio, tá certo? E é definida da seguinte maneira. Então, olha só. A função g você obtém assim, ó. Se o y é um elemento do conjunto de B, então g de y é igual a x. Mas não é um x qualquer, né? Você pode pensar, pô, mas um x como? Não é um x qualquer. Onde x é o único elemento do conjunto A, tal que f de x é igual a y. Perfeito? Na verdade, é a imagem, né, x é o elemento do domínio da f que chega no y. Simplesmente assim. Então, você veja que achar a identidade, né? Ó, você pode até não saber a definição dela, mas você sabe o que ela faz. Tá certo? Ela pega cada elemento do contradomínio da função original e associa, né? Ó, tá certo? A o elemento que chegou nele pela função original.
é esta que é a função g, que é chamada, né, de inversa da função f, né? Toda função que é definida dessa forma, né, que é obtida dessa forma, ou que faz exatamente isto, é chamada de função inversa, né? E como ela é função inversa de uma função dada, ela é simbolizada dessa forma. Como a função dada foi a função f, a função g, então, vai ser simbolizada com f menos 1. Tá ok? Então, é assim que você obtém a função inversa, né? Isso tem que ficar bem claro, né? Dado uma função, né, que seja objetiva, veja que isto é fundamental. É fundamental o fato dela ser objetiva. Você fala, mas por quê? E se ela não fosse objetiva, né? Imagina o seguinte: se ela não fosse objetiva, ela não seria ou não seria subjetiva, ou não seria injetiva, ou não seria os dois. Vamos pensar em ela não sendo sobrejetiva. Se ela não é sobrejetiva, né? Se F não é sobrejetiva, tem algum elemento aqui no B que não é imagem de ninguém de A. Como Y é um elemento qualquer de B, imagina que eu pegasse esse cara que não é, imagem de ninguém de A. Eu teria como achar isso aqui desta forma que está escrito? Se o cara que eu peguei não é imagem de ninguém de A, então isso aqui não existiria. Tá certo? Daí a importância dela ser objetiva, tá certo? Segundo, né? Dela ser sobrejetiva, né? Agora, qual a importância dela ser injetiva? Tá. Imagina o seguinte, que eu peguei um cara de B, né? Então ela já é sobrejetiva, vamos supor que ela já é sobrejetiva. Então tem alguém de B, tá certo? Que chega nesse Y, né? Mas se ela não é injetiva, pode ser que tenha mais de um em B, em A, que chegue aqui, ó. Eu posso ter, ó, um f de x1 que dá o y, que é igual ao f de x2, sem que o x1 seja igual ao x2. Tá certo? Aí, nesse caso, o g de y iria para quem? Para o x1 ou para o x2? Ou se tivesse mais, podia ter que tivesse um x3 também. E diferente também. X1 também diferente de x3, né? Tá certo? E x2 diferente de x3. Já pensou? Iria para qual dos três, então? Você não saberia. Então, ela tem que ser obrigatoriamente injetiva para que só tenha um cara que chegue no y. Ou seja, que o f de x1 seja igual ao f de x2 e tenhamos ainda que o x1 seja igual ao x2. Se isso acontecer, aí ela é injetiva. Ah, então eu sei para onde a imagem do y vai. Tá certo? Né? Então, se não fosse assim, ó, a função não estaria bem definida. Lembra daquela história que nós vimos antes? Que ela está bem definida, o cara tem que existir e ser único. Então, se o x existe e é único, isso quer dizer que a regra, né, que você chamou de G está bem definida. Perfeito? Então, aí a importância e a necessidade da bijetividade. Então, a função só admite uma inversa se ela for objetiva. Na verdade, é um teorema, né? Tem um teorema que pode ser provado. Uma função é invertível se e somente se, veja que é a implicação nos dois lados, uma função é invertível se e somente se é bijetiva. Perfeito, né? E dá para provar esse teorema, né? Eu vou deixar como exercício para você pensar, e se você não conseguir, me cobre. Me cobre porque pode ser cobrado na prova, tá certo? Então, veja bem. Então, um exercício. Prove que f é inversível se somente se é bijetiva, tá certo? Uma outra coisa que caracteriza a inversa da função é isso aqui, ó. Propriedade fundamental da inversa, né? Que, na verdade, é um complemento do teorema. Primeiro, f menos 1 de f menos 1 composta com f é a identidade A. Porque, olha só, como é que é isso? Tu tem aqui o A, o conjunto B e, novamente, o conjunto A, vamos dizer assim. O que a f faz? Associa os elementos de A com o B. Está aqui a f. Ela faz isso. O que a f menos 1 faz? Associa os elementos de B com os elementos de A. E quando você compõe, ó, a composta não vai do primeiro e chega no segundo?
Não, a composta é sempre o contrário, né? F menos 1, bola F. Tá certo? É F menos 1, bola F, né? Por quê? A F menos 1 atua em B, né? Porque isso aqui, ó, né? Lembra que é F menos 1, bola F de X, pela definição, é F menos 1 de F de X. Então, a primeira função que tem que ocorrer é a F, tá aqui, a primeira. E a segunda, a F menos 1. Por isso que a composição deste esquema é F menos 1, bola F. Tá certo? Exatamente assim. Tá ok? Aí o que ela faz? Ó? Aí ela está definida como? Então, do jeito que está sendo dito, ela vai de A em A. Então, F bola menos 1 F, ela vai de A em A. Tá certo? Como ocorre aqui, ó, o que dá isso aqui? Ó? Isso aqui, ó, vai dar o nosso Y, né? Ó? É F menos 1 do nosso Y, que é o X. Tá certo? Ou seja, o que a composição faz? Pega esse cara daqui e associa a esse outro cara daqui. Perfeito? Ok? Dessa forma, isso aqui nada mais é do que a identidade A. Lembra como nós definimos a identidade A? Conclusão: a composição da inversa com a função original dá a identidade A, a identidade inicial do conjunto, que é o domínio da F. Perfeito? Então, ó, quando você compõe a inversa com a F, dá a identidade da F. Tá ok? Então, vamos para o próximo. Bom, aí vai ter que apagar, né? Vamos compor ao contrário. Quando compõe ao contrário, dá a identidade B, né? Aí, de novo, vamos fazer o esquema. Agora, começando com o B, ó, porque o F menos 1 ó, é a primeira. Então, começa com ela. Então, B indo para A, indo para B. Aqui, de B para A é a F menos 1 e de A para B, ó, como a gente vê aqui, é a F. E o que a composição faz? Sai do primeiro e chega no último. Então, isso aqui é F bola F menos 1. Lembra que é o contrário? Tá ok? O princípio é o mesmo. Então, aqui eu vou ter F bola F menos 1 de X. Tá certo? Mas não esqueça que F bola F menos 1, como foi visto aqui, ó, é de B em B, né? Ó. Essa em B e finda em B. Então, ó, o que ela faz? Aí vamos lá, de novo. É F de F menos 1. Eu chamei de X, mas eu podia ter chamado de Y, né? Acho que fica melhor para você entender, mas é indiferente, tá? É completamente indiferente. Por quê? Porque o F menos 1 atua naqueles Y que estão lá no B, lembra? Tá certo? Aí, isso aqui, ó, o F menos 1, quando você aplica no Y, dá o X, lembra? Então, isso aqui é F de X. Mas o F de X é o nosso Y, né? Então, pegou um Y aqui e chegou de novo no Y aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é a identidade do conjunto B, né? Ó. Por quê? Pegou o Y do conjunto B e chegou no mesmo Y do conjunto B. Então, é por isso que há essa igualdade aqui, né? Ó. Tá certo? É assim que funciona. Funciona exatamente desta forma. Tá ok? Exemplo 4, né? Vamos ao exemplo 4. Bom, eu vou terminar aqui porque a aula está muito extensa. Então, na próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa parte de função inversa e vou fazer os exemplos que eu acho que eles são muito interessantes para a compreensão. Tá certo? Então, até a próxima aula.